Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Boa Conversa. E hoje recebo em nosso programa para um bom bate-papo a empresária Ana Lídia França. Ela é uma das sócias do Centro Médico São Miguel, com especialidade em pacientes bariátricos. Motivadas pela dificuldade de encontrar atendimentos com profissionais capacitados e integrados, as irmãs e empresárias Michele França Melo e Ana Lídia França decidiram investir em uma clínica que reúne especialidades com foco principal na obesidade. Ela é formada em administração. Essa empresária notou a dificuldade que os especialistas tinham um acompanhamento pós-cirúrgico. E então as irmãs conversaram entre si. Foi quando tiveram a ideia, a iniciativa de abrir esse centro médico, e vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, porque realmente é diferenciado. Elas fizeram algumas consultorias para buscar a necessidade do mercado e para entender melhor essas exigências nessa área do atendimento de pessoas antes e pós a cirurgia bariátrica. Convidaram o Dr. Thales Maia Teixeira, cirurgião geral com especialização em cirurgia bariátrica. Como é um tema muito importante, especialmente num tempo que nós vivemos de pandemia, que algumas pessoas acabaram se descuidando, outras que necessitam passar por uma cirurgia bariátrica, nada melhor do que hoje conversar com você, Ana Lídia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigado pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje. A honra é nossa, minha amiga. E é claro, já logo surge a curiosidade. Sim. Vocês abriram uma clínica diferenciada, diferente, porque a especialidade de vocês é no antes e pós cirurgia bariátrica. Isso, no pré e pós. E como é que surgiu essa ideia? Foi assim, eu tenho um problema, eu tive desde criança um problema na minha perna, né? E com o tempo eu comecei a criar peso, casei, tive filhos e o meu peso foi aumentando. E com isso foi me dificultando a caminhar, fazer uma academia. E o meu ortopedista, que já me encaminhava há anos, eu já iria entrar na terceira cirurgia na minha perna. E ele falou: Ana, você precisa emagrecer. Eu já tinha tentado N vezes, com N motivos, N especialidades, e não tinha conseguido. Por que você acha que as pessoas têm dificuldade do emagrecimento? É biológico, falta de vontade, enfim, o que é? Ou associado? Assim, não, às vezes é o que o doutor até fala lá na clínica. A obesidade não é falta de vergonha na cara. Sim. Às vezes realmente a pessoa não consegue. Entendi. No meu caso eu tentei bastante, mas eu acabava que não conseguia. Pela falta de exercícios que eu tinha que fazer, e eu não conseguia por conta da doença na minha perna. E aí foi onde o médico falou: Ana, você precisa emagrecer. Eu vou pedir para você procurar um especialista. Foi quando eu procurei um especialista. Mas por coincidência, nesse dia eu não pude consultar porque um dos meus filhos adoeceu e a minha irmã foi. E lá na consulta, a minha irmã também fez os prés que o doutor tinha solicitado, e ela sim descobriu que ela estava com algumas doenças. Aí foi onde ela falou: Ana, já que você precisa fazer e eu preciso fazer, vamos procurar especialista para nos ajudar. Porque a gente tem que procurar nutricionista, psicólogo, endocrinologista, pneumologista. Não é algo só o doutor. A gente tem que procurar várias especialidades por conta de laudos. Antes de fazer a cirurgia. E nisso a gente tem que ter esse acompanhamento, a gente consulta, a gente faz sessões para conseguir fazer a cirurgia. Não é só chegar no consultório, eu quero fazer e fazer, não. Você tem que saber se você pode fazer, se você tem dificuldade, se você realmente necessita fazer essa cirurgia. E no meu caso foi assim. Quando eu procurei cada especialista, tinha alguns especialistas que falavam para mim que não, que eu tinha que tentar emagrecer sim, que eu tinha que fechar a boca e tentar emagrecer normalmente, sem precisar de cirurgia. Mas só que eu já tinha um histórico muito grande de sofrimento por conta disso, por eu não conseguir caminhar, por eu não conseguir fazer uma academia. E assim, quando você já está com o psicológico meio mexido e você procura uma ajuda profissional e você já leva um não, isso é muito ruim. Isso deixa um paciente já muito vulnerável. Aí foi onde eu falei para ela, eu vejo que as pessoas têm dificuldade de encontrar
né, especialistas que falem assim, não, você realmente precisa ter essa cirurgia, mas pós a cirurgia você também precisa se acompanhar conosco, especialista. Por isso que a gente teve a ideia de fazer a montagem da clínica. E essa clínica, logicamente, vamos supor que eu queira fazer uma cirurgia bariátrica. Quando eu chego lá, eu vou me consultar com quem nessa clínica? Primeiramente, o senhor consulta com o Dr. Thales, que é o nosso cirurgião. Aí ali ele pede alguns exames, ele pede para você contar a sua história, qual a dificuldade que você tem, se você tem algum problema de saúde, porque tem pacientes que têm diabetes, pacientes que já usam insulina, pacientes que já têm o peso muito alto, pacientes que, como eu, já tinham um histórico antes por conta de um problema físico. Aí ele conversa com você, explica para você o que você necessita e assim é encaminhado para todos os outros especialistas. Mas dentro da clínica de vocês têm esses outros especialistas? Sim, a gente já dentro, a nossa clínica da Asa Sul, a gente já tem lá dentro já o endocrinologista, o psicólogo e o nutricionista. Que é o mínimo necessário para fazer uma cirurgia. Que é o mínimo necessário já para fazer. E nisso eles já encaminham para um pneumologista, que tem que procurar. A gente sempre indica algumas outras pessoas. E assim fazendo todos os exames. Porque fora isso, eles pedem alguns exames para a pré-cirurgia, né? Mas em média, Ana, quantos especialistas são consultados antes de chegar ao caso de uma cirurgia? Igual eu expliquei para o senhor. É o pneumologista, o endocrinologista, o psicólogo, o nutricionista. Isso é o mínimo. E o doutor, o cirurgião. São essas especialidades que a gente tem que procurar. Fora isso, exames de sangue que tem que ser feito. Como risco cirúrgico. Risco cirúrgico, cardiologista, entendeu? São essas especialidades que tem que se procurar. Mas lá vocês fazem também a cirurgia na clínica? Não, a cirurgia, isso, a gente dá o primeiro atendimento. A cirurgia após a aprovação, porque tem alguns planos de saúde, né? Alguns pacientes que nos procuram por plano de saúde. Primeiramente a gente faz tudo isso, volta ao doutor, ele passa um relatório e eles dão entrada diretamente no hospital. Ele é credenciado em todos os hospitais aqui de Brasília. Primeiro a gente vê qual o plano de saúde e onde o hospital atende esse plano de saúde. É mesmo porque também é uma cirurgia bariátrica, precisa ser um local especializado, onde tem o UTI, né, o socorro, caso haja necessidade. Caso precise, é tudo já encaminhado assim. Na clínica a gente só dá primeiro o primeiro atendimento. Após as cirurgias, o paciente retorna conosco na clínica e faz novamente as consultas e continua se acompanhando com os que eles mais necessitam. Isso não pode parar, né? Mesmo após a cirurgia bariátrica, precisa continuar o atendimento médico. Não pode, tem que continuar o atendimento médico. A maioria dos pacientes que reganham o peso é pelo abandono de cada especialista. Ele acha assim, eu já estou no meu peso ideal e eu não preciso mais me acompanhar com ele. Então é preciso estar muito bem psicologicamente preparado para uma cirurgia como essa, né? Isso, tem que estar psicologicamente preparado. Porque eu até fiz uma pergunta, lógico, não sou médico, você é empresário do ramo, mas entende muito dessa área de medicina. Sim. Eu disse, olha, causa trauma. Você disse, não, a doença não causa o trauma, mas é a falta do acompanhamento. A falta do acompanhamento que pode vir a causar qualquer tipo de trauma. Porque o paciente acha assim, cheguei no meu peso ideal, eu não preciso mais agora posso comer de tudo de novo. Isso, posso comer novamente, mas não é assim. É bom sim o paciente voltar a ter aquela consulta psicológica, voltar a consultar com o nutricionista. E antemão, a melhor coisa que o paciente deve ter é apoio familiar. Apoio familiar, comunicar ao familiar que vai fazer esse tipo de cirurgia, comunicar que tem apoio, porque assim, é um processo longo. E se você não tiver apoio, você acaba não conseguindo, como tudo na vida, né? Você acaba tendo que fazer uma escolha, né? Isso. A escolha de continuar obeso pro resto da vida. Isso mesmo. Ou de continuar, ter saúde e continuar um acompanhamento. Isso mesmo, isso mesmo. Agora, a gente percebe o seguinte, que de uma maneira geral, o que mais se ouve com uma pessoa obesa é você tem que parar de comer. Isso. E nem sempre está relacionado à compulsão por alimentos. Pacientes, né? Não, tem pacientes, no caso da minha irmã mesmo, eu dou um exemplo para o senhor, no caso da minha irmã, a minha irmã, ela comia igual um passarinho. Ela comia pouco. Ela da minha família era a que menos comia. Eu sempre comia mais que ela. E ela que comia bem pouquinho, comia corretamente. E ela criou gordura no fígado, gordura no coração.
Isso já é um pré-requisito para uma cirurgia bariátrica. Não é só o paciente pesar 300 quilos, é um pré-requisito para uma cirurgia hormonal. Hoje em dia, tem pacientes que têm pré-diabetes, têm diabetes e tem que fazer a cirurgia para consertar a diabetes, para voltar a ter uma vida normal por conta somente da diabetes. E um dos assuntos, inclusive, que nós entrevistamos aqui a doutora Andréia, que nos falou exatamente sobre isso, a questão da diabetes, que ela tem cirurgia, que eu particularmente não sabia que tinha cirurgia. Tem cirurgia para diabetes. Isso o nosso especialista também faz também essa cirurgia. Agora, e como eu estava dizendo para você ainda há pouco, esse trauma ele se torna extremamente grande, porque eu já fiz uma cirurgia porque eu era obeso. Eu quis ganhar qualidade de vida, buscar saúde. Mas depois eu paro o acompanhamento e volto a engordar de novo, logicamente o meu corpo não vai estar preparado para ingerir toda aquela quantidade de alimento que eu preciso agora, né? Mas aí tem pacientes que eles forçam por conta disso. Vai havendo a dilatação? Vai havendo a dilatação e acabam engordando tudo novamente. É onde a gente fala como reganho de peso. Mas pode levar a óbito, né? Isso, pacientes de reganho de peso. Então, assim, eles reganham o peso e eles podem nos procurar novamente. O médico avalia novamente se esse paciente tem conduta psicológica, se esse paciente realmente necessita, porque além dele ter adquirido doenças antes, ele pode ter emagrecido, mas após o reganho ele pode ter adquirido doenças novamente. E talvez essa seja, na minha opinião, uma das maiores dificuldades. Porque a cirurgia bariátrica não existe apenas um tipo, né? Não. Tem algumas variações, vamos assim dizer. Isso. Eles falam que é cada especialidade de cirurgia. É a sleeve, é a bypass, são essas as cirurgias que são feitas. Aí, assim, o doutor, ele vê no seu perfil qual o caso mais indicado para se fazer essa cirurgia. Hoje, você já tem quanto tempo, mais ou menos, com essa clínica? Vai fazer já 2 anos que a gente está com a clínica montada. A gente agora vai fazer a abertura da nossa de Itaguatinga. Agora, tem mais gente que procura no pré do que no pós, né? No pré do que no pós. No pré do que no pós. O que você acha que acaba acontecendo com isso? É o desleixo mesmo, né? Eu acho que é desleixo. Eu acho que o paciente acha assim, já cheguei no meu peso ideal, já está tudo ótimo, não preciso mais me acompanhar. Mas não, é um erro. O paciente ele tem que se acompanhar, ele tem que permanecer fazendo tudo aquilo que o médico pede para que seja feito. Porque o médico não vai falar para você não se acompanhar. Tem que se acompanhar sim, tem que continuar, tem que fazer atividades físicas e assim seguindo a vida. Você fez cirurgia bariátrica? Fiz cirurgia bariátrica. Você poderia dizer para nós quantos quilos você tinha? Eu pesava 100 quilos, perdi 50 quilos. Perdeu 50 quilos? Hoje em dia eu peso 50 quilos. Mas continuou o tratamento? Continuo o tratamento. Aí eu até ia fazer uma pergunta, você paga para fazer o tratamento da clínica? É claro que é brincadeira, né? Mas se quebra esse acompanhamento, fatalmente, né, vai ter problemas sérios. Sim, futuros. Né? Sim, vai ter problemas futuros. E a gente está falando sobre um tema que, infelizmente, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, mas aqui no Distrito Federal, a questão da obesidade em todas as áreas, em todas as idades, por incrível que pareça. No dia que estamos gravando esse programa mesmo, estava fazendo numa clínica um exame e vi uma criancinha que não deve ter mais do que 6, 7 anos. Eu tenho 77 quilos. Eu acho que ele estava exatamente o meu peso. Ele não devia ter 8, 9 anos no máximo. Eu acredito que aí passa mais também em crianças, claro, tem problema de saúde, mas também de uma boa dieta alimentar, né? Isso mesmo. Mas, minha amiga, olha, vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Permaneça conosco, porque o assunto é realmente muito importante. Cirurgia bariátrica, o pré e o pós.